Queremos tua presença, é o que nós desejamos. Não há outra coisa que queremos. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Eu só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Eu só quero a ti. Vamos declarar esta noite: eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. E só quero a ti, e nada mais, e nada mais, e nada além. Vamos declarar essa noite que só queremos, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. E só quero a ti, e nada mais. Não queremos nada mais, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Oh, não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para nós, e mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. É o que desejamos, a tua presença, a tua glória neste lugar.
somente a tua presença. Não há nada mais que queremos, não há nada mais que necessitamos, somente a tua presença, somente a tua presença. Não queremos nada mais, só queremos a tua presença. A verdade no seu coração, começa a declarar: e nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, não há nada mais, nada além de escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Oh, oh, oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar, e o meu prazer é te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. O teu amor nunca falha. Teu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue.
Me sinto tão amado por ti. Encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo, e é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. E não há nada melhor que escutar sua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com um amor verdadeiro. Oh, 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 oh. E eu nasci pra te adorar. O meu prazer, vamos declarar. Oh, oh, o teu amor sempre me abraça. O teu amor nunca falha, sempre me abraça. O teu amor sempre me abraça. O teu amor nunca falha. Teu amor, ele nunca falhou, ele nunca falhará. O teu amor, o Pai está te chamando. E ama. O Pai quer ter um relacionamento. Ele está te chamando. Ama o teu amor. Sempre me abraça. O teu amor nunca falha. Sempre me abraça. O teu amor nunca falha. Sempre me abraça. Sempre me abraça. Oi, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Renovada. É uma honra servi-los e um prazer imenso tê-los aqui na nossa casa. Todas as terças-feiras tem Terça do Avivamento às 20 horas. Na última terça-feira do mês, nós temos a entrega do Quilo do Amor. Mobilize a sua célula e contribua. Às quartas-feiras é dia de célula. Procure a célula mais próxima de você. Lembrando, nós temos 3 tipos de célula: célula presencial, online e em família. Às sextas-feiras nós temos às 20 horas Conexão Teams. E também nas sextas-feiras nós temos oração no monte ou no templo às 21 horas e 30 minutos. Convoque a sua rede e participe.
Sábado, às 20 horas, é dia de Conexão Jovem. Chama a galera e vem. Participe de um dos nossos cultos ao domingo, pela manhã, às 9 horas e 30 minutos, ou à noite, às 19 horas e 30 minutos. Toda primeira semana de cada mês, nós temos Manhã com o Espírito Santo, das 6 horas da manhã às 7 horas da manhã, aqui no templo. Caso alguma palavra ministrada tenha falado ao seu coração, nós temos gravado ela em podcast no nosso perfil do Spotify. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga-nos no nosso perfil do Instagram e curta a nossa página do Facebook. Um ótimo culto e Deus te abençoe. Juízes capítulo 7, nós vamos ler o verso 1, uma história bem conhecida, a história de Acã. A Bíblia diz: mas alguém entre os israelitas tinha sido infiel em relação às coisas consagradas. Repitam comigo: alguém. Foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Pois Acã desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que devia ser reservado para a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas. A ira do Senhor estendeu-se a todo o povo de Israel por causa disso. Repitam comigo: a todo o povo. A todo o povo. Meus irmãos, o contexto aqui, o contexto histórico é o seguinte: sob o comando de Josué, Israel ia travar a sua primeira batalha já na terra prometida. Essa seria uma batalha difícil, não apenas pela ansiedade natural de ser a primeira batalha na terra que o Senhor prometeu dar aos israelitas, mas porque a batalha seria travada na cidade de Jericó, contra a cidade de Jericó, uma cidade cercada por muralha, uma cidade protegida. Deus disse que os israelitas teriam vitória, mas Ele estabeleceu uma condição para que a bênção se estendesse para o futuro. Ele disse que todos os despojos de guerra, roupas, animais, objetos, tudo aquilo que fosse encontrado na cidade inimiga deveria ser destruído, à exceção dos metais como ouro e prata. Os metais deveriam ser levados para o santuário do Senhor e ali consagrados. Josué e os israelitas destruíram Jericó, eles venceram aquela batalha e fizeram como Deus tinha mandado. Eles mataram todas as pessoas, animais, queimaram a cidade com todos os seus objetos. E os metais, eles levaram para o santuário do Senhor, a fim de consagrá-los. Mas um israelita desobedeceu. Uma pessoa dentro de todo aquele povo, dentro de toda aquela comunidade, Acã. A Bíblia diz que ele viu uma capa bonita, achou um bom tanto de ouro e de prata, se seduziu por aquilo, levou para sua tenda e escondeu dos seus irmãos israelitas. Ninguém viu o que ele tinha levado e o que ele havia escondido, mas Deus viu. Repitam comigo: Deus está vendo. Deus está vendo, meu Deus, Deus está vendo. E a consequência dessa atitude de Acã é que a segunda batalha que os israelitas travaram foi contra uma cidade muito menor, muito mais fácil de se conquistar, chamada Ai. Mas ao contrário de Jericó, eles perderam aquela batalha. E a Bíblia diz que 36 israelitas, 36 pessoas perderam a vida, morreram ali. Josué questiona a Deus o motivo daquela derrota. Se nós vencemos uma batalha tão difícil, por que perdemos essa? E Deus responde de uma maneira direta e objetiva: a nação de Israel tinha pecado. Deus diz: a nação de Israel pecou, ficando com coisas proibidas. Nós encontramos essa fala do Senhor no livro de Josué, capítulo 7, versos 11 e 12. Deus diz: Israel pecou, desobedecendo as minhas ordens, tomou coisas proibidas que eu tinha dito que não tomasse. E quem fez isso não só pegou aquelas coisas, mas escondeu o que roubou no meio da sua bagagem. Por isso, o povo de Israel está sendo derrotado. Por isso, os guerreiros israelitas fugiram dos seus inimigos.
a nação desobediente será condenada, está condenada. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Reparem que apenas uma pessoa desobedeceu, mas o Senhor disse: o povo desobedeceu, a nação desobedeceu, e todos pagaram pela consequência, todos sofreram a consequência da desobediência de um único homem, de Acã. Existem algumas explicações para isso, mas hoje eu quero trazer para vocês uma perspectiva. Se nós olharmos para o Velho Testamento e analisarmos a forma como Deus se relacionava com o povo judeu, nós vamos ver que, embora o tratamento individual também fosse uma realidade, principalmente com reis, profetas e sacerdotes, o enfoque principal do Senhor estava sempre no nível coletivo. Era o povo de Deus, a nação de Israel. Nós enxergamos isso já na vida de Abraão. Deus faz uma promessa a nível individual para ele: você vai gerar um filho mesmo em idade avançada, mesmo na velhice. Mas o objetivo dessa promessa, eu e você sabemos que não era apenas abençoar Abraão com o milagre da paternidade. Através desse milagre individual, o Senhor estava estabelecendo uma bênção coletiva. O propósito era formar uma nação e, a partir daquela, a partir de Abraão, abençoar todas as outras. A bênção era muito maior do que apenas Abraão gerar mais um filho, Isaque. Gênesis 18:18 diz: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Se nós olharmos para a forma como o povo de judeus se portava e como ele cobrava uns aos outros, nós vamos enxergar, até pelas experiências próprias que eles tiveram, como nesse exemplo de Acã, que eles tinham muito claro na mente o que nós chamamos de senso de responsabilidade coletiva. Eles entendiam, eles sabiam que a atitude de um influenciava a vida de todos. A atitude de um influenciava a vida de todos. E a gente não pode se enganar, continua sendo assim. Lá na frente, Paulo nos ensinou, Paulo disse, 1 Coríntios 10:32, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Paulo está dizendo, com as suas atitudes, não se torne motivo de tropeço para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para a igreja primitiva, aquelas primeiras comunidades cristãs que nasceram após Jesus, com registro no livro de Atos, nós vamos ver que eles partilhavam tudo, que eles viviam em comunhão. E ali nós extraímos uma lição de generosidade. Mas essa não é a única lição. Através desse modelo, Deus estava nos ensinando sobre a necessidade de enxergarmos as coisas naturais e espirituais, as coisas naturais e espirituais sob uma perspectiva coletiva, onde o comportamento de um influencia o todo. E esse comportamento que influencia, ele pode influenciar para o bem ou para o mal. Nós podemos ser, sempre foi assim, influência positiva ou negativa. Se nós voltarmos, por exemplo, de Acã, nós vamos ver como a atitude dele, de apenas um homem, foi motivo de tropeço para toda a comunidade. Por causa de Acã, vidas foram perdidas, o exército ficou com medo, foi tomado pelo medo, ficou apavorado, o líder questionou a Deus, e Deus ameaçou retirar a sua presença do meio do povo. Mas como eu disse, a boa notícia é que se nós podemos influenciar para o mal, nós também temos a capacidade de influenciar para o bem. Josué também sabia disso, e mesmo após esse episódio de Acã, no final da sua vida, quando ele já estava velho, ele reúne todo Israel para lembrá-lo
de que o comportamento de um pode abençoar a toda a comunidade. Josué 23:10: um só de vocês basta para pôr em fuga 1000 inimigos, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês como prometeu. Percebam que ele faz uma afirmação individual. Você, sozinho, pode vencer 1000 inimigos, mas a ênfase está no agir de Deus a nível coletivo, porque Deus luta por vocês. Então eu e você vencermos batalhas individuais, eu e você derrotamos muitos inimigos, porque Deus é conosco, porque o propósito é abençoar a comunidade, a coletividade, e não apenas a cada um de nós. É fácil enxergar o poder que nós temos de influenciar para o bem ou para o mal quando nós olhamos para dentro da nossa própria casa, quando nós olhamos para a nossa família. Se uma pessoa está doente dentro da nossa casa, se o marido está doente, a esposa, os filhos, ou quem quer que seja, o ambiente da casa muda ou não muda? Muda. Todo mundo começa a girar em torno daquela condição de doença. O motivo das orações muda, o clima da casa muda. Quando a pessoa não está bem, o dia não fica tão alegre. A gente está fazendo o curso Homem ao Máximo. Gabi, estamos junto. Jonathan, estamos junto. Tem uma galera aí, o Fernando já lembrou. A gente está fazendo o curso... Ei, Igor, estamos junto. A gente está fazendo o curso Homem ao Máximo e a gente tem sido ensinado a cada semana que quando o homem vai mal, quando o marido vai mal, quando ele não cumpre o seu papel de sacerdote dentro de casa... Ei, André, te achei. Quando a gente não cumpre o papel de sacerdote dentro de casa, quando ele é instável, quando ele é irresponsável, quando o homem é imaturo e se recusa a amadurecer, toda a família sofre. Quando o marido vai mal, esposa sofre e filho sofre. As mulheres estão fazendo o curso Mulher Única e elas têm aprendido também o poder que a mulher tem nas mãos de abençoar ou amaldiçoar o seu lar. O comportamento da mulher dentro de casa muda todo o ambiente. E com os filhos é a mesma coisa. Quando o filho vai mal, mexe com o casamento dos pais, mexe com o relacionamento dos pais, a paz dentro de casa vai embora. Eu vivi isso. Eu tive um irmão que faleceu de acidente de carro. Ele tinha 18 anos e eu tinha 19. Em um determinado momento da vida dele, ele se tornou dependente químico. Meu irmão foi usuário de maconha, de crack. Eu conheço o cheiro do crack de dentro da minha casa. Eu não sei o que é crack apenas por conta dos processos que eu toco por tráfico de drogas ou por uso de drogas. Eu sei o que o crack faz dentro de uma casa, como ele destrói o ambiente, como tudo fica pesado, tendo você dinheiro ou não. Quem já passou por isso aqui sabe do que eu estou falando. Quem está passando por isso sabe o quanto a sua casa foi mexida por conta dessa situação. O filho, uma pessoa, pode desestabilizar todo o ambiente, toda a família. E o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que quer a gente queira, quer não, quer a gente ache bom, quer a gente ache ruim, nós pertencemos a uma mesma família, a família do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos à família cristã. E a atitude de um afeta a todos. As minhas atitudes te afetam, Nelinha. O meu pecado te afeta, Edson. O seu pecado me afeta. E principalmente, as suas atitudes afetam toda a comunidade, para o bem ou para o mal. Nós estamos vivendo numa sociedade egoísta. Isso foi profetizado pela palavra, em que muitos têm pautado a sua vida espiritual
sob a perspectiva de que a salvação é individual, e essa é uma verdade bíblica, mas com a falsa impressão de que as minhas atitudes hoje comprometem apenas o meu destino na eternidade. Não é assim. A verdade bíblica de que a salvação é individual, ela não contradiz a visão também bíblica de que nós somos membros de um só corpo, onde o comportamento de um afeta o funcionamento do todo. Para ser bem simples, se a mão não funciona, o corpo não trabalha bem. Se a perna não funciona, o corpo não trabalha em 100%. Se o coração não funciona, o corpo para. Paulo disse, ali ele estava explicando como a gente pode influenciar negativamente a igreja do Senhor Jesus pelas nossas atitudes. Às vezes nós olhamos de uma maneira individual e achamos que nós não temos a capacidade, por talvez você não estar aqui em cima pregando, de influenciar negativamente toda a comunidade. Paulo nos lembra que não é assim. Ele diz em Romanos 2, 21, 24: vocês que ensinam os outros, por que não ensinam a si mesmos? Dizem aos outros para não roubar, mas vocês mesmos roubam? Vocês afirmam que está errado cometer adultério, mas vocês mesmos adulteram? Veja o que ele está dizendo para a igreja. Vocês dizem, não se adora aos ídolos, mas roubam as coisas do templo. Vocês que têm tanto orgulho de conhecer a lei, desonram a Deus quebrando a lei? E aí Paulo finaliza: não é de admirar que as escrituras digam, os gentios falam mal de Deus por causa de vocês. Na verdade ele está falando aqui com os religiosos, com os fariseus. Com as nossas atitudes, com as minhas pequenas atitudes, eu posso escandalizar a obra de Deus. Paulo está dizendo que a nossa hipocrisia, ela não causa prejuízo só a nós mesmos, ela escandaliza a obra de Deus. E pior, ela leva outros a cometerem pecados, se a gente pode colocar pecado numa escala, a cometerem pecados ainda mais graves que o nosso, como a blasfêmia. Essa semana eu estava dando uma olhada no curso Mulher Única, para ver o que a minha esposa estava aprendendo e eu tomar a lição de casa dela, para ver se ela estava indo bem. E me chamou a atenção a frase do escritor, do coautor do livro. Eu até entendi por que eu estava lendo aquilo ali. Ele diz assim: a perversidade do pecado de um líder evangélico não reside tanto no pecado em si, mas no fato de que, quando o pecado é exposto ao mundo, aqueles que negam o senhorio de Cristo têm a oportunidade de blasfemar contra Deus. E a blasfêmia contra o santo nome pelo qual somos salvos é a maior de todas. Então, quando nós pecamos, e o nosso pecado é exposto, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ser exposto, como o pecado de Acã. Quando nós pecamos e o pecado é descoberto, aqueles que negam a Jesus Cristo têm a oportunidade de questionar Deus, de blasfemar Deus, de falar contra Deus por causa da nossa atitude tão pequena, mas que faz toda a diferença. A gente não pode ser como Acã. Nós não fomos chamados para ser Acã. Por isso, se há algum conserto que deve ser feito na sua vida, se há alguma atitude que deve ser mudada, mude, se arrependa, abandone, não apenas por amor a você. Se arrependa, mude por amor a mim. Se arrependa, mude por amor a nós, por amor a Deus e à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Vamos pegar o louvor. Dá licença. Mas se houver um Acã no meio do louvor, como fica a adoração da igreja? Tudo normal?
Se houver um acã no meio do louvor, a adoração da igreja vai mal, não é verdade? A atmosfera espiritual muda. Aliás, a atmosfera espiritual não muda, se torna só música. Se nós pegarmos os líderes, se houver um acã no meio da liderança, o povo se desvia, porque nós somos exemplos para o bem e para o mal. Se o pregador for um acã, aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo blasfemam contra Deus por causa da hipocrisia do pregador, que prega aquilo que ele não vive. E se um membro da igreja peca ou vai mal, toda a comunidade sofre por causa do mau testemunho desse membro e da escandalização da obra de Deus. Amém? É verdade ou não é verdade? Onde há um acã, meus irmãos, vidas se perdem. Onde há um acã, o povo desanima, os líderes murmuram e Deus vai retirando a sua presença. O convite que eu quero fazer para cada um de vocês, e eu me incluo nisso, é que nós tenhamos mais zelo com a igreja do Senhor. Nós não estamos brincando de ser igreja. O que você fala bate na igreja do Senhor. Não é em mim, não é no pastor e nem em ninguém que está sentado nesse banco. O reflexo imediato vem em nós, mas quem sofre, quem é escandalizado é a igreja do Senhor. Vocês conseguem enxergar que nós estamos dando continuidade a essas escrituras e que talvez, deixa eu falar o que eu penso aqui, e que talvez esteja sendo escrito um livro chamado Paranavaenses ou Paranaenses, como existe o livro de Romanos, o livro A Igreja de Coríntios. Eu sou responsável pela igreja do Senhor. Eu sou responsável pela imagem da igreja do Senhor. E eu não estou pregando de vivermos pela imagem. Você é responsável pela igreja do nosso Senhor Jesus. Nós somos responsáveis pela igreja do nosso Senhor Jesus. Nós parecemos pequenos, mas nós temos a capacidade, com as nossas atitudes e principalmente com a nossa fala, de estragar o todo. Vocês lembram da história do fermento, né? Irmão, o propósito não é trazer acusação sobre ninguém aqui. Vocês conhecem o meu coração. Esse não é o propósito. A questão é, você que chegou há um pouco mais de tempo nessa igreja, se você não chegou, ouça o que Deus prometeu para a gente, a grandiosidade daquilo que Deus tem para nós. Há um tempo atrás, Deus nos confiou uma grande obra. Ele disse que 10% dessa cidade serviriam ao Senhor Jesus nesta igreja. Meu irmão, não se trata de ser maior ou menor, não se trata em ter mais membros ou menos membros que as outras igrejas, não se trata de ter um prédio mais chique ou mais simples, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma escolha feita pelo nosso Senhor. 10% da cidade servirá nesta casa, nesta comunidade ao Senhor Jesus. Agora, o que a gente precisa entender é que essa visão não foi dada para o pastor, ela foi dada através do pastor, para esta comunidade, para esta igreja. Nós somos os destinatários desta promessa. É como Abraão. Deus faz uma promessa a nível individual para ele.
você vai gerar filho, mesmo na velhice. Mas o propósito era a bênção coletiva, abençoar todas as nações da terra. Deus fez uma promessa a nível individual para o nosso pastor: o seu ministério frutificará ainda mais. Mas o propósito é estabelecer uma bênção coletiva que alcança a cidade de Paranavaí, talvez a região de Paranavaí. O propósito é abençoar milhares de vidas, pelo menos mais de 8.000 pessoas, e eu estou incluso nisso, você está incluso nisso. Vocês creem nisso? Vocês creem que isso vai se tornar realidade? Vocês creem nessa promessa? Vocês creem que isso vai acontecer mesmo que pareça muito distante? Amém? Então deixa eu lembrar a vocês o que diz Josué 23:4. Josué está dizendo, e eu já vou finalizar: eu reparti entre vocês por sorteio as terras das nações que ainda não foram conquistadas, como também as terras das nações que já destruímos entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. Reparem que antes de morrer, meus irmãos, Josué repartiu com o povo de Deus não só as terras que eles tinham conquistado, que eles já tinham conquistado, ele repartiu também as terras que ainda precisavam ser conquistadas, o que indica fé. Eles criam que conquistariam aquelas terras, que as promessas do Senhor iam se cumprir em sua integralidade, mas que também indica responsabilidade. Eles sabiam que todos eles deveriam lutar para que a conquista se tornasse uma realidade. A responsabilidade era de todos. E conosco é a mesma coisa, é igual. Nós temos uma promessa: 10% da cidade servindo ao Senhor Jesus aqui. Poderia ser 5, 15, 20, o Senhor disse 10. E nós temos fé, nós acabamos de confessar isso. Nós cremos que isso vai acontecer, que isso vai se tornar realidade. Mas cada um de nós também tem uma responsabilidade. Se comprometer, não com essa igreja, não vamos olhar de uma maneira limitada e pequena, mas se comprometer com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, lutar por essa igreja onde você foi plantado, a ponto de sacrificar os seus desejos pessoais, de mudar as suas atitudes para o bem de todos, e principalmente para que a obra do nosso Senhor Jesus não seja escandalizada. Nós temos essa responsabilidade. A pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você, e que eu te convido a refletir, a fazer uma autoanálise, é: de que forma eu tenho contribuído para essa grande obra? De que forma eu tenho contribuído para essa grande obra? Eu tenho contribuído positiva ou negativamente? Com as minhas atitudes, eu tenho influenciado para o bem ou para o mal? O que eu falo, o que eu declaro, abençoa ou amaldiçoa a obra de Cristo, a igreja do nosso Senhor Jesus? A pergunta é: eu tenho sido fiel à igreja de Cristo? Eu tenho contribuído para o avanço da obra de Cristo, da igreja de Cristo? Ou, assim como Acã, eu tenho escandalizado a obra de Deus? Eu tenho sido pedra de tropeço? Se o velocímetro não bateu no verdinho para essas respostas, bateu no vermelhinho, continua no mesmo lugar onde você está. Deus te plantou aqui. Você não está nessa igreja por acaso. Só muda.
muda as atitudes, muda a fala. O Espírito Santo vai te ajudar, o Espírito Santo vai te capacitar, e o que está vermelho fica verde. O propósito é, se eu estou atrapalhando, eu vou me retirar? Não, esse não é o propósito. O propósito do Evangelho é conserto. O propósito do Evangelho é mudança. O propósito do Evangelho é abençoar e não amaldiçoar. Amém?